Bom, lá pessoal, olha só, nós estamos aqui ao vivo. Hoje é dia de uma aula de mentorados em que a gente está falando sobre precificação, então estou compartilhando aqui um pouquinho com quem estiver também ao vivo aqui na live. E nesta aula que é de um grupo aqui de mentorados, nós estamos falando hoje sobre precificação. E compartilhando aqui então com vocês o que a gente está discutindo nesta aula, que é muito importante, que é um dos temas que assim mais se pergunta, tanto em cursos presenciais quanto online, com relação a precificar o nosso trabalho com a fotobiomodulação, com essa ferramenta aqui, olha só, até tô com ela aqui, ó, outra tecnológica aqui. Esse daqui é o sonho de consumo, né? A última tecnologia. E como que nós vamos precificar? E quando a gente fala em precificação em si, é claro que nós vamos observar vários fatores, desde uma apresentação, de uma postura, de gerar realmente uma experiência para o seu cliente, qual o ticket médio que você deseja para esse cliente, se você busca um high ticket, que se você já tem um estabelecimento ou se você ainda vai iniciar. Então tem vários fatores que é claro que isso entra e vai entrar principalmente em uma próxima aula, mas especificamente nesta aula de precificação, é claro que não precisa ser um expert em administração. Para quem me conhece sabe que eu tenho graduação em administração também, sou auditora em saúde e eu busco trazer esse conhecimento para fortalecer o conhecimento então dos meus alunos, de quanto que nós podemos trabalhar com essa ferramenta para que de fato nós tenhamos retorno financeiro. Então, uma das perguntas que eu mais faço é: você sabe quanto o seu laser precisa faturar por mês? Isso daqui é uma pergunta crucial. Quanto o seu laser precisa faturar por mês para que todas as suas contas fixas e variáveis sejam pagas? E se você sabe quanto custa um disparo deste aparelho, ou seja, tudo isso vai formatar o seu preço, o seu valor. Qual que é o valor da sua hora? E se esse serviço, inclusive, ele vai pagar lá as suas férias, principalmente para quem é empreendedor. Para quem é empreendedor, precisa ter o conhecimento de quem vai pagar as suas próprias férias, vai visar a sua aposentadoria, é você mesmo. Então, por isso que precisa ter o quê? Um conhecimento de capital de giro, de fluxo de caixa. E aqui a minha primeira dica é não cobrar no achismo. Então, entender se este laser, né, a ferramenta, o que você está instituindo como leque, como esteira de produto, está te dando lucro ou se está te dando prejuízo. Então, para organizar este dinheiro, para não faltar o caixa e que esse serviço ele sustente o serviço a médio e longo prazo. O que nós precisamos entender que o profissional da saúde tem muita dificuldade? Aprender a ser uma empresa. Então, nós aprendemos a ser uma empresa, ou seja, ser uma vitrine, inclusive, através de redes sociais, mas mais do que isso, é muito importante que o profissional ele separe a vida pessoa física da pessoa jurídica. Então, o primeiro conselho com relação à organização financeira é que o profissional tenha uma conta bancária pessoa física e uma conta bancária CNPJ, jurídica, para que este investimento que o seu paciente está fazendo, seja em planos de tratamento, que são os famosos pacotes, sejam sessões individuais, eles sejam direcionados para esta conta,
Você planilhe este recebimento e para que você depois de 30 dias, no dia do fechamento do seu fluxo de caixa, você consiga ter ali a noção da entrada e saída, que vai precisar também ter a saída para os custos, principalmente de custos fixos, como um aluguel, como energia elétrica, como internet, até mesmo para aqueles profissionais que trabalham home care, que home care, não tem o custo fixo ali do local, do consultório, da clínica, mas tem o custo ali do carro, né? O gasto, né, do carro, a quilometragem rodada, o que precisa ser feito de manutenção, tudo isso faz parte de custo fixo que você tem para os atendimentos. E tem os custos variáveis também. Então, nós, para formularmos o valor a ser cobrado, e não cobrar no achismo, nós também temos a pesquisa de mercado, que ela é regional, que pode ser feita de acordo com a região, com o estado, mas de uma forma geral do que se tem Brasil, nível Brasil, e principalmente por conta do direcionamento de 2 conselhos federais que trazem um direcionamento para evitar realmente a desvalorização do profissional. São tabelas que trazem um mínimo de atendimento hoje de uma sessão de fotobiomodulação a R$150, e nós já sabemos que isso é o mínimo, ou seja, já temos profissionais cobrando a partir de 200, 250 e algumas intervenções variando de 400 a R$600 por sessão e por região. Isso sendo um custo de uma fotobiomodulação pontual, seja ela sistêmica. Para quem agrega outras tecnologias, como um taping, como o tratamento de feridas em si, que envolve outras técnicas e outros recursos, tudo isso precisa ser agregado neste tratamento. Então, quando nós pensamos em fluxo financeiro, nós precisamos pensar em dinheiro entrando e dinheiro saindo. E a importância de se controlar através de uma planilha de Excel, para que fique mais claro, porque tem profissional que às vezes imagina, poxa, estou trabalhando tanto e eu não vejo dinheiro, mas é por conta desse controle visual que não está sendo bem definido e por não separar a pessoa física da pessoa jurídica. Então, para as entradas do fluxo financeiro, nós temos as sessões, os pacotes, os atendimentos associados, e as saídas nós temos manutenção de equipamento, energia elétrica, condomínio, como eu citei anteriormente, impostos, funcionários. E o mais importante aqui é o que a gente busca, que é o prolabore, ou seja, o seu salário, que ele é muito importante, o seu prolabore. Aliás, nós trabalhamos visando isso, ter um prolabore saudável. E para isso também nós vamos buscar capital de giro. Então, o capital de giro é o dinheiro que vai manter o negócio funcionando, mesmo quando o movimento cai. Então, tem mês que realmente nós temos muita movimentação e tem mês que vamos ter menos movimentações. E uma das perguntas chave que nós mais fazemos é: se eu ficar 30 dias sem atender, será que eu consigo pagar as minhas contas? Então, esta é a importância de um capital de giro saudável. Esse fluxo, ele precisa estar organizado e não desorganizado. Porque se a sua resposta for eu não consigo pagar essas contas, é porque o fluxo ele está desorganizado. Muitos administradores que buscam e trazem esses conhecimentos falam de um capital de giro saudável dentro de uma empresa.
o valor que você tem mensal, você ter como capital de giro dentro de 3 a 6 meses a esse valor, ou seja, 3 vezes a 6 vezes o movimento mensal que você tem é o capital de giro que você precisa ter, justamente pensando no negócio funcionando, mesmo quando o movimento ele cai. Então, dentro de custos fixos, variáveis, e nós temos o EBITDA, então o lucro pro labore, ele só vem após estabelecer o que é lucro bruto, o que é lucro líquido, aí sim vai se estabelecer o prolabore. Então, a regra ela é simples. A fotobiomodulação está te pagando essas 3 necessidades, então ele se torna um negócio sustentável. E o que é o principal erro do profissional na precificação do aparelho? Cobrar só pelo tempo de aplicação, ou seja, pensar, aqui é uma situação rápida, o atendimento é rápido, são 20 minutos de atendimento, então eu vou cobrar um pouco menos. Não. Aquilo ali é o seu tempo. Qual que é o valor da sua hora? Se o seu atendimento ele demorou 20, 30 minutos, você tem ali o tempo da sua hora. Se você demorou 1 hora cheia, então é o valor da sua hora. O que vai implicar no valor da sua hora? É o know-how que você tem, o conhecimento que você tem, são as parcerias que você estabelece, é o que você tem de bagagem de conhecimento para resolver e solucionar o problema do paciente em minutos. Então, isso vai formar o seu valor. Um dos maiores erros também, esquecer que o equipamento ele teve e tem um custo. Você investiu num equipamento, você investiu numa formação, não colocar o valor de manutenção, não colocar valor de depreciação. Isso tudo é erro que nós cometemos na precificação dos nossos atendimentos. E um maior erro também é cobrar igual ao colega. Nós devemos ter o nosso próprio, temos um referencial, buscar o referencial regional, mas não cobrar igual o colega sem saber se aquilo que ele está cobrando está gerando lucro. E se está gerando lucro, o que você precisa. Porque quando nós pensamos em empreendedorismo, muito se pensa em abrir uma empresa, mas nem sempre empreender é abrir uma empresa. Você pode empreender dentro da própria instituição que você já atua, inclusive levando novos recursos, novas tecnologias. Agora, quando nós pensamos em empreender, em ter uma empresa, em nos tornarmos uma empresa, nós deixamos de ser somente a denominação da nossa formação. Um enfermeiro, um fisioterapeuta, um médico. Nós nos tornamos empresários e precisamos ter a postura e a visão de empresários. Então, todos esses conhecimentos nós precisamos buscar. Existem hoje recursos em redes sociais, cursos online, existe uma grande instituição no Brasil que é o Sebrae, que traz muitos conhecimentos a respeito de conhecimentos básicos e intermediários com relação a isso, mas tudo isso faz parte de precificação para trazer e gerar valor, de saber como cobrar, que é uma das maiores dificuldades dos profissionais, como cobrar. Então isso faz parte de um amadurecimento, de uma postura que vem como empresário e não somente como aquele profissional que na formação dele ele foi direcionado para ser um profissional assistencialista. Então isto vai mais pelo lado de gerar um valor profissional empresarial do que somente assistencial. E unindo os dois, você terá então aí condições então de ter valores sobre consulta, avaliação, sessões, planos de tratamento, procedimentos avulsos, ou seja,
contemplando aí dentro do seu estabelecimento, seja ele um espaço físico exclusivo ou atendimento home care. Aliás, o atendimento home care, ele pode te trazer uma rentabilidade muito alta, principalmente para aqueles que estão iniciando dentro do empreendedorismo. Não que seja estimulado a informalidade, mas para que sinta realmente a região e como que está a aceitação daquele produto naquela região. Eu, por exemplo, quando tive o meu consultório, eu iniciei os atendimentos home care, mas em 30 dias eu precisei abrir um estabelecimento por conta da região em que eu trabalhava. Havia necessidade de pacientes na região de ser atendido dentro de um consultório, então eu precisei buscar um consultório para atender esses pacientes da região de 100 quilômetros, 200 quilômetros da cidade em que eu tinha o consultório, para que eles pudessem ser atendidos. Então isso vai o quê? Trazer a necessidade e vai começar a moldar o seu negócio, a sua empresa. Uma das questões também do empresariado, nós precisamos ter uma flexibilidade muito constante, porque dentro do próprio empreendedorismo, isso pode ser modificado. Então, nós modificamos, às vezes, de um mês para o outro, a cada 3 meses, 6 meses, 1 ano. Um grande exemplo da flexibilidade que nós tivemos que ter, inclusive, foi durante a pandemia. Muitos precisaram se inovar, buscar outras formas de trabalho. Para algumas pessoas até evoluiu, para outras teve muitas empresas que passaram por dificuldades, mas o que nós precisamos, e foi realmente um exemplo, foi com relação à flexibilidade. O empresário, o empreendedor, existe uma grande diferença em mentalidade de empresário e de empreendedor. O empreendedor, no geral, ele está mais aberto à flexibilidade, a mudanças e buscar algo que naquele mês ele sinaliza que não está dentro de uma caminhada interessante, modificar, buscar recursos para alterar todo o fluxo, seja fluxo de atendimento, seja o fluxo do serviço que inclusive está sendo oferecido, sendo inovação que precisa ser estabelecido. Então, quando nós falamos de ticket médio, nós pensamos, nossa, poxa vida, mas 150, 200 reais uma sessão é muito pouco, mas isso nós estamos pensando em uma sessão. Nós precisamos estabelecer quantos pacientes eu desejo buscar para trabalhar durante um dia. Se você tem 3 pacientes a 200 reais por dia, você tem 600 reais por dia, vezes 5 dias da semana, já são 3 mil reais. Esses 3 mil reais durante um mês, então você vai ter ali 12 mil reais de rentabilidade. Quando nós falamos de faturamento, é claro que dentro desses 12 mil reais, como eu citei de exemplo, nós temos os custos que geralmente, aqui para facilitar o entendimento, uma faixa de 25 a 30% é o que você vai ter de custo. Então, se você tem um faturamento de 12 mil reais, trabalhando aí 3 pacientes diários, trazendo inclusive qualidade de vida para você ter uma alimentação no momento adequado, você ter também um tempo maior com a família, ter qualidade de vida, sono, repouso. Dentro de 12 mil reais, fazendo o cálculo, 25 a 30% é o que você vai ter de custo. No geral, de uma forma que a contabilidade nos traz de custo no geral. Então, quando nós paramos para separar, então, conta física com conta jurídica, nós conseguimos ter mais palpável a rentabilidade e sim. Eu nunca prometo para os meus alunos que você vai ganhar 4 mil, 8 mil, 10 mil, 12 mil, porque isso depende muito
de cada profissional. Tem profissional que é mais tímido, tem profissional que vai para cima. E tem profissional que realmente se dedica, faz parcerias, sabe se posicionar e tem um retorno que é surpreendente, e isso são os relatos na maioria dos casos. Bom, com relação ao que eu falei de algumas tabelas que são embasados aí para se ter, para evitar, né, a desvalorização profissional, são tabelas que o Conselho Federal de Enfermagem e o Conselho Federal de Fisioterapia nos traz, mas são tabelas bastante interessantes que dão o que? Direcionamento, e nós acabamos utilizando também para as demais categorias profissionais para dar um direcionamento de valor, para gerar valor nos seus atendimentos. E aqui então uma abordagem geral, essa é uma aula realmente para um grupo de mentorados. Para quem está ao vivo no Instagram, espero que tenha aproveitado este conteúdo sobre precificação, e em breve nós falaremos um pouquinho também a respeito de postura profissional, de posicionamento no mercado, e eu espero vocês por aqui. Um grande abraço, um beijo e até breve.